Olga Roriz, muito bem-vinda a esta coleção para amanhã. Estamos a chegar ao fim desta série e é encerrada com chave de ouro contigo. Eu estive a ver umas imagens hoje de manhã de peças tuas e achei que podíamos começar por falar destas décadas de famílias e de pessoas com quem tu tens trabalhado, mas acima de tudo com as quais tens trabalhado. Queres que faça uma viagem Não, sobre? estava a pensar se são as histórias, se são as pessoas. Como é que tu compões uma peça? O que é mais importante? São as pessoas. É verdade que cada vez sinto mais que as pessoas são importantes. E acho que no início era mais importante eu. Portanto, eu tinha que me descobrir com aquelas pessoas, obviamente, mas durou algum tempo para perceber isso de uma forma forte. Inclusive, neste momento, eu tenho pensado bastante nisso, inclusive neste momento sinto que a minha longevidade criativa tem a ver com as pessoas com quem trabalho. Porque são de outras gerações, aliás, várias gerações, desde dos 20, 30, 40, 50, mas com outros pensamentos sobre o mesmo tema, sobre as mesmas, quer dizer, outras preocupações sobre o que me interessa ou o que não me interessa, sobre os temas que lanço aos bailarinos, outro pensamento, outra maneira de estar, e tudo isso, o não conhecer, o não saber do que é que estão a falar às vezes, o questionar e partilhar esse dia-a-dia com essa gente que pensa de um modo diferente de mim. Vai imaginar que se calhar as audições ficaram situações mais complexas ou com mais surpresas. Mais complexas não, mas com mais surpresas, que é precisamente esse. O que é que estas pessoas trazem? Daquele que também é o meu tempo, mas outra maneira de pensar. Sim, mas de algum modo é para mim, sempre foi para mim também muito importante a longevidade destas gente que trabalha comigo. Portanto, elas continuarem a ver uma evolução, eu conhecê-los melhor, eles conhecerem melhor. Eu nunca fiz muitas audições durante este período todo, mas quando, com a minha companhia, fiz 3, 4 audições em tanto tempo. Houve muitos convites também, diretos, a pessoas que me interessavam, que eu achava que podiam trazer outras valências ao próprio pensamento da companhia. E como é que tu de cada vez fizeste isso? Elas cabiam na peça, cabiam no momento da criação? Não, porque a maior parte eu nem sequer sabia o que é que ia fazer. Foi diferente. Realmente há audições que eu faço porque me falta alguém, porque alguém se foi embora, porque está doente, por uma razão qualquer. Então essa pessoa tem de encaixar, apesar de nunca encaixar completamente no papel, porque eu tento dar-lhe liberdade para a modificação desse percurso desse bailarino que está em falta. Pronto, há esse tipo de audições, portanto, aí eu busco alguém que penso que vai encaixar no espetáculo. Mas as maiores audições, as audições maiores que eu fiz, nem sequer sabia que espetáculo é que eu iria fazer. Portanto, eu precisava de um bailarino ou uma bailarina que mexesse comigo naquele momento, que me interessasse, que eu sentisse o seu universo criativo, a sua maneira de estar. Obviamente que eu preciso de pessoas com técnica, sim, mas há uma pessoa para além disso. E essa pessoa é realmente uma mais-valia para o meu trabalho, sempre. Tu falas em longevidade. Eu estava a pensar, precisamente pela designação destas entrevistas, quando tu pensas nas décadas da tua companhia, não estamos num número redondo, mas há caminhas para mais um número redondo.
Como é que tu folheias esta coleção? Tens um livro com fotografias, tens muitos vídeos, como é que tu passas por esta... É engraçado porque eu tendo a não olhar muito para trás, tendo a ir avançando em linha reta para a frente, por busca, por encontrar novas coisas, porque também a sociedade me lança para isso, não é? A sociedade, as exigências da DG Artes, dos programadores, dos teatros. Nós trabalhamos, eu estou a trabalhar, já sei que vou fazer uma peça X em 2023, que é uma coisa um bocadinho contra a natura para mim, porque não gosto de ficar no passado, mas gosto de viver o dia a dia e não pensar muito para a frente. E eu tive que me ir modificando ao longo dos tempos, não é? Porque me empurram para a frente, estão sempre a empurrar-me para a frente. É verdade que, de qualquer maneira, há algo em mim que eu não quero de maneira nenhuma, por exemplo, pensar que espetáculo é que eu vou fazer, que tema é que eu vou pegar, o que é que eu vou fazer antes de acabar aquilo que eu estou a fazer no momento. Se me perguntares então como é que tu depois apresentas os teus projetos para receber o teu apoio financeiro, não apresento. Sou penalizada por isso, mas não apresento. Não. A partir de uma certa altura, achei que talvez já tinha estatuto por um lado, mas é mentira, não tenho estatuto nenhum nesse sentido. Sou mesmo penalizada. Mas o problema não é teu, é do país. Pois, mas achei que não me importa, sou penalizada, mas não vou inventar, não vou mentir, não vou inventar coisas que não quero inventar. E pronto, deixo a minha criatividade para outras coisas, porque não me faz sentido, porque eu sou uma pessoa diferente amanhã, porque as pessoas com quem estão comigo estão diferentes amanhã, porque eu não sei qual é o problema sistémico do país ou do mundo. Portanto, o que é hoje já não é amanhã. E cada vez mais se sente isso, não é? Portanto, recuso-me determinantemente a ter essa perspectiva para o futuro nesse sentido. Portanto, isso, de certa maneira, pressupõe que tu fazes um corte, um ponto final em cada criação. Ponto final não. Eu acho que dali passa para outra coisa. Portanto, eu só faço o espetáculo a seguir porque descobri, ou porque passei, ou porque vivenciei alguma coisa do anterior. Portanto, são pontes. É como se eu, às vezes, se eu penso às vezes para trás, eu não conseguiria fazer, agora não me lembro o que é que eu fiz a seguir ao Start and Stop Again, por exemplo, que era uma peça que tinha 90% da peça era falada, tinha imenso texto, e essa peça, que eventualmente não foi muito bem recebida pelo público, algumas pessoas foi, para outras não. Se eu não a tivesse feito, não teria feito outras coisas que foram muito bem recebidas pelo público. Pronto. Eu não teria nunca feito o Pedro e Inês se eu não tivesse todo o percurso da minha companhia. E às vezes as pessoas dizem, Pedro e Inês, gosto imenso, porque faz-me lembrar as coisas da Gulbenkian. Mas o Pedro Inês não tem a ver com a Gulbenkian. O Pedro Inês tem a ver com um percurso todo que eu fiz com a minha companhia. Só não chegava ali e fazer aquilo em 2 semanas e meia. Foi o tempo que eu levei para fazer o Pedro Inês. Portanto, isto está tudo, é uma engrenagem, não é? Está tudo encaixado e umas coisas passam às outras e às outras e às outras. Não penso que faça ponto final. Aliás, eu muitas vezes modifico muito os espetáculos, porque faço muitas digressões. Portanto, o espetáculo vai crescendo ao longo das repetições, não vai crescendo única e simplesmente porque os bailarinos se sentem mais integrados e melhor e percebem melhor a peça, mas porque eu também a vou modificando. Portanto, ponto final, acho que não. Pois, Nesse é capaz sentido. de ter sido um pouco definitivo, mas estava a imaginar a cabeça liberta para pensar noutro tema. Assim sendo, de que maneira é que realmente, como tu dizes, qual é o problema sistémico que afeta ou que vai afetar ou que vai influenciar a peça seguinte? Como é que acontece esta permeabilidade?
com o mundo, que está naturalmente incluído na tua dança e em tudo o que tu pensas. Claro, eu acho que inspira quase desde sempre esta relação com o fora, com o exterior, com o que se passa, com aquilo que eu não sei, com aquilo que eu não gosto, com aquilo que me preocupa, com aquilo que preocupa os outros também. Que às vezes eu sinto-me longe dessas preocupações, mas sei que é uma preocupação de muitas outras pessoas. Mais do que a procura do gesto no corpo, não é? Eu nunca fui muito da procura do gesto, do abstrato. Sempre foi muito de contar histórias ou falar sobre situações muito do dia a dia, do homem, da mulher, das relações entre as pessoas, mais relações conflituosas, quase sempre conflituosas, não é? Não, a coisa feliz é para mim um bocado o kits do amor. Sempre eu pus um bocadinho de parte, apesar de eu achar que há em mim, não sei se tem a ver com uma certa nostalgia, algo poético. Eu não penso que eu comecei muito agressiva no início da minha carreira e que fui perdendo ou perdendo essa agressividade, ou essa agressividade, esse punch que eu ainda hoje gosto, é dado de uma outra forma. Pronto, ao longo dos tempos não passa eventualmente tanto pelo corpo, mas mais por uma dramaturgia, por uma teatralidade, por um jogo de luzes, por um jogo de música, por um objeto, por uma cenografia, por um figurino, sei lá. Olga, muitas vezes és tu que fazes precisamente esses elementos essenciais da dramaturgia. É óbvio, quando vais trabalhar numa determinada peça que... vamos imaginar que uma coleção de música já existe, de certa maneira, ou que se foi compondo na tua cabeça e que será ideal para essa peça seguinte, ou vai acontecendo? Assim, eu gosto de começar a partir do nada, porque é incrível. Eu tenho um caderno por cada peça e, portanto, tenho dezenas de cadernos, como podes imaginar, e nunca abri o caderno anterior. Portanto, eu nunca abri nenhum daqueles cadernos para ir buscar nenhuma ideia. Nesse aspecto, o ponto final está completamente certo. Portanto, eu não vou buscar ideia, sendo que elas estão, eu penso que elas estão comigo, há uma procura que está sempre cá. Mas, portanto, eu parto para uma próxima, uma nova criação sem esses elementos. Esses elementos vão crescendo ao longo e às vezes são modificados muito pouco tempo antes da estreia. Não é? Lembro-me de ter mudado a música uma semana antes de estrearmos, depois de estarmos 4 meses a trabalhar com essa música. Mas pronto, a música para mim sempre foi aquele discurso paralelo. Especial, é uma relação mais cinematográfica, se quiseres. E os figurinos, assim que me desculpem os figurinistas, há algo em mim que gosta de não sentir a roupa, neste momento, pelo menos, e já há alguns anos, que aquela roupa é um figurino. Eu gosto de ter a sensação que os bailarinos, os intérpretes, aquelas personagens, vieram vestidas assim, daquela forma. Mas não gosto nada, por exemplo, não é uma coisa que não me interessa, a roupa que o bailarino usa para se aquecer, para estar no estúdio. Portanto, não sou assim, não vou até esse ponto. Não é o bastidor, sim. Não tem a ver com o estúdio, com o bastidor, exatamente. Tem a ver com um dia-a-dia. Portanto, eu tento ir resolvendo as coisas e às vezes fico bem preocupada, porque eu não tenho capacidade para isto. Neste momento ando a pintar figurinos.
a pintar mesmo, portanto, pronto. Estão todos brancos, mas depois de tantos brancos, falta-me qualquer coisa, então agora voltou a pintar. Mas bom, vou fazendo conforme a minha intuição, que eu acho que é o que há mais forte em mim, o meu instinto e a minha intuição, por outro lado. E aquilo que eu sinto necessidade, e também, às vezes, aliás, em todos os espetáculos, eu crio os espetáculos pela improvisação, andamos improvisando, e eu ponho à disposição dos bailarinos o guarda-roupa, claro. Portanto, a partir daí, às vezes, inicia-se já um tom, um ADN da peça. Outras vezes eu retiro uma série de coisas e ponho uma série de charriots só com peças que a mim me interessam, peças de roupa que me interessam. Portanto, as coisas vão organicamente crescendo, digamos. Há umas décadas, não precisamos ser precisas, parecia que o teatro-dança era uma espécie de solução para a inclusão da palavra, a inclusão de uma quantidade de elementos que cabiam naturalmente na dança, e havia muita gente a trabalhar isso. Deixou de se falar em teatro-dança, foi assim uma espécie de um género penalizado, vá-se lá saber como, e sem justificação, porque na verdade muita gente continua a fazer teatro-dança. Eu sinto-me dessas pessoas deserdadas, que não percebeu exatamente o que aconteceu, e tenho ideia de que a tua dança manteve alguns desses elementos que não têm de ser dispensados e não têm de ser classificados também como teatro-dança, sem dúvida, mas que tu ficaste nesse território, e este ficar não é como se fosse um tempo ou indevido ao passado, mas que foi um conjunto de elementos que te agradou e que tu trabalhaste bastante. Mas é assim, eu acho que desde o início eu senti, e não havia teatro-dança ainda na altura, não se falava nisso, ou pelo menos aqui em Portugal, nem nunca se tinha visto a Pina Bausch, etc. E eu já sentia falta de uma aproximação do intérprete ao público. E essa aproximação comecei a sentir que tinha a ver com a respiração. Eu sentia que quando o bailarino estava... claro, obviamente que nos anos 80, no início, uma das coisas que sempre me irritou mesmo era ver os bailarinos cansados, com um sorriso, a fazer de conta que não estavam cansados. Portanto, isto foi para mim, eu aboli logo isso das minhas peças, logo das primeiras. Então, estão cansados, e quero ouvir o cansaço. Eu comecei a perceber, quando eu ouvia o cansaço, ou uma inspiração que tem a ver com as quedas, eu gostava, pronto, o trabalho do chão, o trabalho que tem a ver também com algo telúrico meu, mas tem a ver com a tal agressividade, com a queda do ser humano na sua ideia mais lata. Eu senti que eu, como público, me aproximava ao intérprete. E, portanto, comecei a experimentar e a utilizar essa relação com o início da voz. Para mim foi o início da voz, a respiração. E o sentir aquele intérprete, o sentir as suas ansiedades, não é? Quando nós fazíamos... Isto traz-nos uma ansiedade e tu chegas logo, fazes logo um zoom ao intérprete, mesmo que esteja muito longe. E daí para a palavra foi andando, é uma coisa que foi andando, porque, por causa das histórias, porque comecei também com a palavra gravada, ou uma coisa pontual aqui, outra ali, mas eu acho que mais do que a palavra teve a ver com a construção do próprio espetáculo, com o entrar na tal dramaturgia, entrar na tal história, o trazer os livros e os textos para explicar uma ideia. Isto na Gulbenkian foi um bocado complicado, não é? Porque vamos lá dá lá o movimento e para lá com os textos. Mas havia essa construção dos personagens, uma ideia dramatúrgica, como os três gestos de um corpo, não é? A desmultiplicação daquele homem numa noite e daquela mulher noutra noite.
E depois foi aos poucos, no fundo, com a minha companhia, mais do que a Companhia de Dança de Lisboa, que foi ali um interregno muito curto, e porque também os próprios intérpretes, neste caso foi a Catarina Câmara, que eu senti que era bastante eloquente, que escrevia bem, que tinha uma boa dicção, uma voz bonita, disse, é com esta mesmo que eu vou agora experimentar umas coisas. E fui experimentar, e foi muito engraçado, que fui experimentar, é assim, e é assim, é assim que o texto tem que entrar na dança, é assim. Mentira, não é nada disso, não foi nada disso. Foi percebendo ao longo do tempo que essa busca não existe. O texto existe ou não existe, porque se quer ou porque é necessário, porque surge a meio ou não. E isso eu aprendi com o Pedro Santiago Cal, muito engraçado, porque eram coisas que lhe apareciam sem serem impostas. E é esse momento da naturalidade que a mim me agrada imenso. Portanto, há uma série de elementos que foram crescendo em mim. Depois mete-se a dança-teatro, e depois, obviamente, que eu sou conotada com essa glorificação, digamos. Tudo bem, não tenho problema absolutamente nenhum. E depois eu acho que se generalizou, é quase como se não fosse necessário e como se a dança se sentisse que tem essa capacidade, por um lado, a nível do intérprete, e tem esse lugar, porque não usar a... Tal como a imobilidade. Exatamente. Ou seja, como a não dança. Exato. Ou seja, as Não é? perplexidades do lado do público pode criar perplexidade, mas é de outra ordem. Não é? Exatamente. Pois cada um faz o seu percurso, a sua busca, a sua procura. Pronto. E a Pina Bausch? A Pina Bausch tem um Pina lugar Bausch no teu era uma mulher coração. muito bonita. Era uma mulher muito bonita, muito doce. E que faz falta? E faz falta, sim. Sim, eu a primeira vez que vi uma peça dela fiquei perplexa e surgiu em mim, ela suscitou duas coisas diferentes, que é, não vale a pena, depois disto não vale a pena continuar, pois a dança é maravilhoso, vamos continuar, vamos fazer, vamos tentar fazer melhor. Pronto, escolhi a segunda, felizmente, acho eu, sim, porque sou feliz. Peço desculpa não pensar nas outras pessoas, no público, só pensar em mim. Mas acho que fazes muito bem. Pois, mas claro que foi uma perplexidade para toda a gente, não é? É algo de extraordinário, sobretudo aquele início, não é? E depois começa a duvidar a partir de uma certa altura, mas seja como for, é tudo feito com uma sabedoria, uma visão do ser humano, do mundo muito dela, muito própria, muito influenciada também por muita gente, atrás dela, claro, imensa, mas muito alemã, mas também muito italiana, e que foi muito especial, acho que foi muito especial para continuar a ser. E tu, Olga, és muito portuguesa? Sou muito portuguesa. No que acabaste de dizer. Não, eu acho que sou muito portuguesa, sim. Aliás, muita gente pergunta-me, mas porquê que, em certos momentos, porquê é que não saí daqui? Porque não quis, porque era aqui que eu queria ficar, aqui que eu queria estar, e era aqui que eu achava que também fazia falta, e também há um público, e também, pronto, temos tanta gente, e tão bons bailarinos, também portugueses. Durante muito tempo a minha intenção era realmente ter uma companhia onde tivesse portugueses. E sim, sinto muito latina e muito telúrica e muito agarrada à terra. Não sei se tem a ver com o ser do norte também. Sim, é isso. Episodicamente coreografaste no estrangeiro, em Inglaterra, em Itália? Sim, já fiz, sobretudo reposições de peças, na América, em Itália, sim, em Inglaterra.
teve algum significado especial ou nem por isso? Se gostaste Eu acho que sim, da digressão. sim, não, tem Como fazes sempre, também porque em Portugal, bastante. para já foi muito interessante ver outros corpos, outras culturas, a tentar perceber aquilo que eu fazia, não é? Depois, por outro lado, foi a relação com o meu trabalho. Ao mesmo tempo, quase sempre, eu entrava nas companhias e quem é esta menina, que é esta miudinha que vem fazer para aqui? Por exemplo, fui uma das primeiras coreógrafas na Companhia Nacional de Espanha, com o Nacho, que tinha acabado de entrar, e ele convida-me para fazer os 13 gestos. E a dureza que isso é, às vezes, ver os bailarinos olharem-te assim, tipo de alto a baixo, mas quem é esta? Nós não conhecemos. E depois, à saída, com um grande abraço. O que isso é muito bom, não é? A conquista, sensação, não é? conquista e a sensação que tu podes transformar. Em Espanha, eu transformei mesmo aquela companhia que estava toda contra o Nacho. Quase ninguém queria o Nacho, sem ser jovens bailarinos que entraram também com ele. E de repente perceberam que eventualmente ele ia trazer coisas boas, como eu. Então eu fiquei muito feliz, é óbvio. Sim, essa relação com o exterior, com o público também, com o público de fora, dá-te uma certa força, uma certa estabilidade também. Mas eu não acredito em mim própria. Estou sempre muito... Isso dá-te um recuo. Sim. Diz com um ar um pouco desconfiado. Não é isso. O estado de ansiedade que tu pensas que ao longo dos tempos, com a sabedoria, com a experiência que tens, vai diminuindo, é mentira, é acrescido cada vez mais, não é? Porque cada vez há mais questões e cada vez há menos tempo. Eu tenho já essa sensação. Mas como ao mesmo tempo tenho esse dia-a-dia, essa vivência do dia-a-dia, isso é muito forte em mim. Eu continuo neste sobressalto constante. Esse limite de tempo dá-te a sensação que o sobressalto tem menos hipótese de ser trabalhado? Não, isso eu acho que não. Ou seja, de ser trabalhado na sua extensão, nas suas múltiplas formas. Ou seja, é porque vais fazer menos peças? É porque... Ou é só porque o tempo... Pois não sei, curto, neste momento não faço a mínima ideia. Sei que o ter parado de dançar, e mesmo assim foi aos 59 anos, né? Julho de... Quando eu tinha 59 anos, nesse ano 2013, acho eu, dançar a Sagração da Primavera a solo foi obra. Obviamente, eventualmente matou-me. Eu morri. A eleita morreu mesmo. Exatamente no mesmo teatro onde me estreiei, que é engraçado. O José Lúcio da Silva, em Leiria. Mas isso foi um momento muito especial. Esse momento foi muito especial. Só que realmente este lado coreográfico, da coreografia, de criar com os outros, de ter uma companhia como te tenho, de ajudar novos criadores, de fazer residências, de ter uma escola, são muitas coisas. Muitas coisas neste momento, e algumas delas já avançam sem mim. Isso acalma-me também. Mas não sei porque é que agora falei sobre isso, mas é algo que está muito presente comigo. Portanto, tu sentes que tens 60 e tal anos para trás e pronto, se tudo correr bem, mais uns 20 para a frente. Isto é muito potente, é forte para o lado negativo e para o lado positivo, não é? Não vale a pena estar a deixar de falar sobre isso. Eu acho que se fôssemos mais sensatos, teríamos, mesmo quando em perspectiva poderia haver mais décadas, poderíamos ter pensado assim, não é? Sim. É capaz de ter sido útil. Exatamente. Pelo hábito e porque é verdade, não é? Exato. Olga, desde que deixaste de dançar, a dança ficou noutro sítio? Por onde é que ela passa no teu corpo? Onde é que ela está? Pois, a dança, ela anda um bocadinho zangada comigo.
e peço-lhe desculpa todos os dias quando me deito. Mais uma vez, ao meu corpo, não é? E eu tenho que dançar mais. Tenho mesmo que dançar mais. Tenho que tratar melhor o meu corpo. Acho que, eventualmente, pronto, todos nós desculpámos-nos com estes 2 anos, quase 2 anos, que se passaram agora, mas não tem nada a ver. Para mim, não tem nada a ver. Bem pelo contrário. Porque eu, quanto mais trabalho tenho criativo e que tenho de estar do estúdio, menos trabalho fisicamente. Portanto, este tempo podia-me ter dado mais força. Quer dizer, por um lado, há outra coisa muito específica e muito clara, é que uma das coisas que eu faço imenso é nadar. E não tenho nenhuma piscina em casa. Pronto. E daí percebe-se que a falta de natação, sem ser no verão, porque é a melhor maneira de eu estar em forma. Mas sim, sinto que o meu corpo está, neste momento, muito e demasiado na cabeça. Demasiado na cabeça, todo o tempo. E por isso esse estado de ansiedade constante. Portanto, eu, para não ter esse estado de ansiedade constante, eu tenho que começar a mexer mais. Tu falas da dança como terapêutica para quem faz e para quem... Pois, sim. O melhor frase de compromisso. Pronto, para mim é tudo, não é? Tudo é a brincadeira, é a minha vida privada, não é? Porque eu sinto que a minha vida privada está na minha dança, está no estúdio. Eu vou para casa só descansar, não. E sim, e a dança não é bem a dança, é o modo como o meu corpo vive, que está antes da dança profissional e da dança como intérprete e da dança criativa, da coreógrafa em si. Há aqui um corpo, não é? Há aqui um corpo que desde sempre... Como é que ela chegou? Como é que tu a transformaste em estratégia? Como é que eras em miúda? Pois, eu acho que eu me escudava, que eu me escondia, que eu fazia asneiras, que eu brincava, que eu elaborava outros tempos, né? Que eu manipulava o tempo, que eu chamava a atenção, tudo pelo corpo. Lembro perfeitamente de me fazer de morta, mas mesmo durante muito tempo as pessoas estarem todas aflitas lá em casa. E eu adorava aquela coisa e conseguia fazer, portanto. A minha brincadeira máxima era o baloiço. Eu gostava de andar de baloiço. Aquela coisa, aquela vertigem que tu tens ao descer, que eu adoro ao cair, não é? Qualquer coisa entre o desafio e o medo, não é? E o medo, exatamente. Pronto, eu acho que era a minha moeda de troca sempre foi física, uma maneira de estar. Portanto, a criança era isso, ela fazia birras fisicamente, quase sem gritar, sem dizer nada, era tudo físico. Isso eu tenho bem essa noção, portanto, não tem a ver com uma comunicação, eu quero comunicar e quero passar ao mundo. Isso depois veio mais tarde, mas era mesmo um modo de ser feliz e de ser criança e de brincar e de estar. Como é que as pessoas recebiam isso? Bem, a parte da morte era capaz de ser... não era muito bom. Portanto, eu fazia também peçazinhas, não é? Portanto, eu fazia o público e chamava, mas isso com 3 anos, já não é com 6 nem 7, não é? 6 e 7 anos eu já estava na escola a saber que queria ser bailarina. Portanto, houve essa abertura na parte da família para que isso acontecesse, não só a abertura, como o empurrão, não é? Mas, como eu costumo dizer, eu não sonhei ser o que sou, ou ser bailarina, ou ser princesinha,
não tenho essa noção de todo, de todo, de todo. Não sei, é algo que está aqui dentro, é uma inquietação. É engraçado, já usaste 2 vezes o termo empurrarem-te. Não será o contrário? Seres puxada? De ser puxada. Sim, há coisas que me puxam, outras que me empurram. Outras que me fazem andar de um lado para o outro. Às tantas vezes só de dentro. Estava a pensar que nos anos 50, em Viana do Castelo, a probabilidade de vir a ser bailarina era capaz de ser menor do que uns 30 anos mais tarde, não é? Mas tiveste esse contexto de compreensão, não é? Sim. Sido muito clara nas tuas performances. Pois, fui com certeza, porque foi exatamente aos 3 anos que os meus pais me trouxeram para Lisboa para depois vir para o Teatro São Carlos. Portanto, aos 3 anos, e realmente não foi a situação da minha mãe querer pôr, ou o meu pai querer pôr a menina na dança, até porque então seria em Viana do Castelo, não é? Coisa do paizinho, da mãezinha da dança. E depois aí também já foi calculado, porque eles podiam ter ido para o Porto, e já havia uma escola no Porto, mas acho que não quiseram arriscar, e quiseram vir mesmo para a capital e ter a certeza que se não fosse aqui também não dava, não é? Isso foi extraordinário, sem cobranças, sem nada, foi extraordinário. E realmente, e depois 10 anos no Teatro São Carlos, aí foi puxada, empurrada. Em todas as direções. Usaste muitas vezes bailarinos sem formação, digamos, tradicional ou clássica, de dança. Como é que vês a formação hoje em dia? Há tantas técnicas novas, há tanta... Pois, é muito complicado, porque já não há a técnica Graham, a técnica Limon, a técnica Cunningham, pronto. De repente também desapareceram com o teatro de dança. Pois, eu acho muito bem que se vá evoluindo e percebendo o que é que também se começa a exigir, o que é que os coreógrafos começam, que se evolui. Agora, é um bocadinho complicado quando o próprio professor realmente também não sabe muito bem o que é que está a dar. Pronto. Mas é possível fazer-se uma formação que não seja específica em Graham ou em Limon ou no clássico. Os clássicos também têm várias vertentes. Eu acho que uma das coisas que é preocupante para mim, sobretudo sentindo e toda a gente sabendo e percebendo, toda a gente pelo menos da área, que os coreógrafos cada vez trabalham mais com a linguagem dos próprios intérpretes, é descurarem também um bocadinho isso. Portanto, a técnica, seja ela qual for, é importante tu conheceres o teu corpo, sim. A vivência de várias linguagens é importantíssima. Portanto, o repertório de coreógrafos é importantíssimo. Mas depois também é muito importante perceberes qual é a tua própria linguagem, sendo intérprete. Pronto, o bailarino tem mesmo de ser criativo. Hoje em dia não vale a pena estarmos a pensar que faz 30 piruetas, chega, não dá. Portanto, depois há toda uma outra formação que eu acho que é necessária, que é paralela a essa, que é incentivar criativamente os alunos, sobretudo mais pequenos, e levá-los aos museus, ao cinema, aos livros. É super importante, mas eu já disse isto no Centro de Arte Moderna, nos anos 80, e lembro-me que eu disse, é preciso levar as crianças, os alunos de dança, perdão, ao cinema. Toda a gente olhou para mim e disse, quem é aquela maluca que está a falar de quê? Ao cinema. E a verdade, eu já nessa altura falava, ou dava exemplos aos bailarinos da Gulbenkian de filmes, e perguntavam-me quem, sabe, não, quer dizer, o Manuel de Oliveira, quem? Esta pessoa com 30 e tal anos não sabe quem é o Manuel de Oliveira, um português, não é possível, isto não está bem. Portanto, para mim sempre achei que fosse isso, e cada vez se acho mais. E depois é a coisa há muita informação, realmente. Vais ao Google e tens imensa informação.
E acho que é muito importante, mas acho que tens que dirigir essa informação. Tens que dirigir, eu faço isso com os meus alunos. A busca, como é que buscam. Dirigir e triar, não é? Porque Exatamente. senão é um ready-made, não é? Sim, é informação, mas que não há conhecimento das coisas. Portanto, esse lado não pode ser descurado do intérprete. A confiança na educação manteve-se? É porque eu acho que hoje em dia a tendência, precisamente porque há todos esses inputs de informação, é em duvidar um pouco daquilo que se faz, como se fosse uma coisa antiga, tendo em conta que há tantas coisas novas. Portanto, há aqui uma comparação que ficou um pouco injusta para este trabalho de fundo, da formação, a formação que nada dispensa, não é? Pois, mas eu acho que eu sinto que os alunos percebem, os jovens percebem certa informação sobre a formação, que formação ter e dar a entender que é preciso isto paralelamente a, e é preciso que ele faça a sua própria formação, não só a formação da escola. E eu acho que os jovens entendem isso e entendem quando estão a ser pouco formados, não é mal formados, mas pouco formados ou pouco informados. É uma luta que vai ter que se continuar e modificar mentalidades. O problema também está na mentalidade de uma escola, na mentalidade de uma direção ou do desconhecimento também. É óbvio que o melhor de tudo seria na dança todos os professores terem sido intérpretes, terem passado por companhias. Mas isso é quase impossível, não é? Claro. Mas porquê exatamente, Olga? Porque há uma maneira de estar completamente diferente. É como se houvesse um gap, uma porta fechada, e que esse professor, se só fez o seu percurso em formação, nunca abriu. E é algo que traz é uma resistência que deixa de haver. Eu sinto que nos professores que foram bailarinos, que passaram por companhias, eles têm um know-how completamente diferente de abordagem à arte da dança. Bom, que professor és tu? Eu não sou professora. Não sou. Mas abriste essa valência na tua companhia, não é? Sim, existe o Ford Dance Theatre, sim, que é uma espécie de é um curso de 2 anos, uma espécie de um estágio pré-profissional, digamos, com disciplinas como a escrita. A escrita é importantíssima para os intérpretes, importantíssima para ter a articulação, para conseguir organizar o seu pensamento, para escrever uma sinopse, para escrever uma candidatura. Não, mas é muito importante mesmo. É muito importante. Portanto, tu sentiste que é uma espécie de explicação paralela a outras formações, isto comparando com a escola, não é? Ou seja, pensaste nas coisas que faltam aos intérpretes com quem trabalhas, pensaste em ti? Eu pensei, sobretudo, em que o legado teria que avançar. Eu não poderia ficar só com este conhecimento e partilhar apenas com os nossos bailarinos da companhia. Agora, a verdade é, porque é que eu só comecei em 2013? Porque só em 2013 é que eu tenho um espaço. Ora, isto sem espaço é impossível. Estive no espaço da Rua da Prata, mas também era só um estúdio e a companhia tinha que trabalhar, ou trabalhava a companhia ou a escola. Agora tenho mais estúdios, portanto há para alargar e ter outras atividades que eu sempre pensei, não digo sempre, foi desde o início, mas a partir de uma certa altura que pensei. E que tem a ver com a investigação, com as residências artísticas, etc. Portanto, partilhar aquilo que nós temos com as pessoas que não o têm, não é? E as instalações é algo que nós precisamos, a dança precisa mesmo. É um palácio. É um palácio, exatamente. Mas todo este programa, deste estágio, tem exatamente a ver com aquilo que eu acho que os bailarinos precisam. Portanto, é óbvio que tem o repertório da companhia, mas também tem ateliês de criação, 3, 4 coreógrafos diferentes por ano,
para aqueles alunos, portanto não fico confinado e tudo fechado dentro da companhia. E seminários de dramaturgia, voz, música, a escrita, como te disse, pronto, e depois os outros elementos de espetáculo também. Onde é que tu achas que está a liberdade da dança? A liberdade da dança no sentido, desculpa, eu acho que é de longe a arte mais livre, por inclusão, por poder dispensar, por todas essas coisas. Pois, Mas tu ias responder muito rapidamente. Não, ia responder outra coisa, são várias coisas. Pois por exemplo, esta qualidade ambígua da dança dá-lhe uma liberdade fantástica, não é? Que não é a palavra, que é noite. Noite é noite. Estou atrasada, estou atrasada. Na dança, estar atrasado pode ser tanta coisa. Pode ter significados para fora e leituras para cada pessoa do público. E isso é uma liberdade enorme, não é? E depois é o teu corpo, que é a tua própria ferramenta na sua totalidade. E não, porque estávamos a falar exatamente na formação, é uma das coisas que eu digo aos meus alunos, que a liberdade está exatamente no sítio, no momento em que tu estás lá a 100%, e que no momento em que tu não estás, ou que faltas a uma aula, tu perdes a tua liberdade. E esta junção de liberdade com indisciplinas, com falhas, é ótimo falar na liberdade, porque eles percebem, e porque realmente é a tua vontade, é a tua necessidade, é o teu desejo, é aquilo que tu queres. Portanto, não podes perder essa... E, inclusivamente, do ponto de vista da interpretação, pode ser perigo também, não é? Ou seja, falhar no... Exatamente. No modo como a coisa tem que ser feita, não é? Exatamente. Mas, sim, eu, por exemplo, às vezes tenho errado por dar tanta liberdade aos meus intérpretes. Errado no meu ponto de vista, mas faz-me tanto sentido, não é uma questão de me dar prazer, faz-me tanto sentido essa partilha e esse deixar que os outros avancem. E o mistério, Olga? Há mistério no sentido de haver uma reserva, ou quando tu ensinas estás inteira a dar tudo aquilo que aprendeste? Ou seja, na aquisição de conhecimentos e de aprendizagem há ritmos, não é? Sim, sim. Eu acho que há um mistério que eu própria não sei, que às vezes vou como te estava a dizer antes desta entrevista, às vezes tem entrevistas em que descubres coisas. Portanto, é como um mistério que estivesse dentro de cada um de nós, que de vez em quando sai de viva voz, ele estava lá, mas sai e... Pois, é formulado. É isto. Portanto, às vezes eu sinto que uma das coisas que é boa, a comunicação verbal, que eu não tenho muito, é boa para desatar esses nós misteriosos de vez em quando, porque me faz... clarifica certas coisas e faz-se luz também, para mim e para os outros. Falavas de legado há pouco. Uma entrevista pode ser um legado, pode ser parte disso, parte importante disso. Sim, é sempre, eu tenho sempre essa sensação, cada vez mais. Mas isso é bonito, não é uma coisa que é pesada, é algo que eu acho que é partilhar aquilo que a pessoa pensa, que sente. Foi muito importante este último livro de fotografias, por exemplo, e foi um peso que me tiraram das costas, porque 50% só eu é que sabia quem era aquele bailarino daquela fotografia. Quem é que tinha sido o produtor naquela altura. É tão rápido, não é? Prever isso tudo. Não, porque eu já tive equipas de produção, elas vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Eu estou a trabalhar com uma equipa, toda ela está a trabalhar comigo 3 anos, 4 anos,
E é como se não soubessem nada. Às vezes falam-me de coisas assim, eu já tentei isso tantas vezes, mas... E os mídia também, os mídia, as tecnologias exatamente, que também mudam, não é? É incrível isso. Mas bom, os arquivos são agora começa-se a pensar nos arquivos, não é? Da companhia e vai ser muito interessante como é que se vai arquivar tudo e como é que vamos chegar a algumas informações que eventualmente estão perdidas e que nem sei se estão na minha cabeça, mas há alguma coisa a testar. E que já ultrapassa aquele livro, não é? Há muitas outras coisas. Claro. Esse livro é uma medida, ou seja, são pouco menos de 300 páginas, é uma quantidade da memória. Quando tu pensas em arquivo, pensas também se calhar em coisas que são menos passíveis de ser organizadas como um livro ou de ser mostradas. Sim, pode ser um figurino. Exato. Na tua cabeça, o que é esse conjunto? Quando tu pensas em fazer o arquivo, organizar o arquivo da companhia? Nem sei. Não é que nem sei, porque é tanta coisa ao mesmo tempo, das coisas mais ínfimas, desde o caderno, não é? Desde o caderno ao figurino, E as pessoas que passaram? Tudo, isso tudo, as pessoas, as digressões, para onde é que a companhia passou, não é? O que é que deixou? É muita coisa. É um grande manancial de vivências conjuntas. O denominador comum, a alma da sapatilha sou eu, não é? É a única coisa que une isto tudo. Isso às vezes é um peso. Mas que tem alívio, como este livro. Mas que tem alívio, exatamente. Por isso, façam o arquivo rapidamente, façam umas perguntas todas, antes que eu me esqueça. Mas sim, é forte. É forte. É o deixar, não é? O deixar para fora, o aliviar nesse sentido. Mas ao mesmo tempo cada vez estar mais acompanhada, não é? Ter mais coisas à volta. Muito obrigada por esta parte. Obrigada, Olga.